Sobre o exemplo, quer dizer que Duda via o exemplo de você, do seu esposo, né? E ela seguiu o mesmo exemplo. Como é importante. Uma das palestras que eu falei foi sobre isso. Seja exemplo para o seu filho. Quando for orar, deixa a porta aberta. A criança vai passar, deixa a gretinha aberta, porque a sua criança vai passar, vai ver que você está orando. E ela vai dizer, tá orando, eu vou orar também. Vai ver que você está meditando. Então, para o discipulado, uma das coisas que eu sempre falo é seja exemplo. Seja exemplo, porque a criança capta tudo muito rápido. Então, em casa, seja o maior e o melhor exemplo. Com certeza. E nós começamos a trazer essa realidade de fé mesmo para o nosso lar. E eu acho que ela vindo aquilo, o próprio Espírito Santo, né, que é essa função, por mais que a gente tenha todo o nosso esforço é dele, foi convencido no coração das meninas a necessidade de fato se render a Cristo. Porque justamente nesse período pandêmico foi quando a gente começou a trazer com mais intensidade a questão da oração no lar. A gente começou a meditar mais na palavra, a gente começou a buscar o Senhor juntos no lar. E isso trouxe realmente uma certeza de fé para o coração dela. Sim, e pensei, quando ela se tornar uma mulher, ela vai lembrar disso. 2020, quando na pandemia, foi um ano que ela se achegou para o Senhor, foi um ano que ela quis conhecer mais o Espírito Santo de Deus. E isso é muito lindo, Di, muito lindo, sim, e muito importante na vida de uma criança. Agora, Di, por que você escreveu ela numa turma de discipulado infantil? E, na verdade, pelo que você me falou, ela quis se inscrever. Isso, o lado. Como é que surgiu esse interesse de escrever ela, de ela mesmo no coração dela ter esse desejo de se inscrever na turma do discipulado? Então, a própria Eduarda me chamou, me abordou e perguntou, já estava tendo a comunicação de que haveria batismo, né, naquele ano de 2021, e ela me perguntou, mãe, por que o batismo? Nós não tínhamos até o momento tido nenhum tipo de conversa no profundo sobre o assunto. Aí eu expliquei para ela, eu quero me batizar. Aí eu busquei, né, lembra? Eu busquei a senhora e falei, lembro. Ai, Duda quer se batizar, o que é que eu faço? E aí a gente conversou um pouco sobre, a senhora me orientou sobre o discipulado e foi aí que eu entendi a necessidade dela participar. E com o passar do tempo eu fui vendo a importância dessa decisão, da tomada dessa decisão, porque realmente, né, assim como nós adultos, toda criança que confia em Jesus como Senhor e Salvador, elas nascem de novo e começam uma nova vida. Sim. E isso para a Eduarda foi muito importante. Então eu decidi escrever ela quando eu fui convencida, né, pelo próprio Senhor de que não existe, embora haja uma necessidade de uma maturidade na criança de tomar essa decisão, para mim e para a senhora foi nítido a responsabilidade de Eduarda em fazer o discipulado. E para Deus é a própria vontade do Senhor que elas cresçam espiritualmente, mas elas não crerão se não forem alimentadas. Elas precisarão ser ensinadas, né? Assim como todo bebê, a gente precisa conduzir ele na amamentação, na introdução alimentar, no processo de andar. Foi aí que eu fui entendendo por que a Eduarda tinha que fazer discipulado, porque assim, já que foi despertado pelo próprio Espírito essa fome no interior dela, ela precisava de alguém, não só também no âmbito familiar, que como eu já falei, isso já estava ocorrendo, mas assim, a gente não tinha uma noção de como seguir esse processo por meio assim, de um EBD, de um discipulado. Então, a gente trazia problemáticas, né, temas diversos para abordar no nosso lar com as meninas, mas não era ainda no profundo, até porque, né, eu não sou da área eu não sou mestre, né, eu não sou professora, mas também não é, então a gente não tem uma certa habilidade. Então a gente trazia diversos temas bíblicos para conversar sobre elas, mas não tinha aquele processo, aqueles módulos, tudo tão processual como foi no discipulado. Então elas precisam também, na caminhada cristã, aprender a comer, a se alimentar, a andar, a orar, a falar, a obedecer, a conhecer. E é um mandamento, né, de Jesus, né? Apacenta os meus cordeiros, está lá em João 21.
né? Sim, Pedro, lá sim. em sua primeira carta, ele recomenda o uso do leite genuíno da palavra àqueles que confiaram a Cristo para que cresçam. Então, eu vi ali na minha filha um desejo profundo de conhecer a palavra, por que não? Né? Inserir ela no discipulado. E aí foi quando eu conversei contigo e compreendendo que isso era muito importante para o crescimento dela espiritual e para o amadurecimento na fé, eu resolvi colocá-la. Isso trouxe um resultado bastante positivo aí na caminhada dela até aqui. Mesmo estando em outra congregação, já é nítido o quanto está na vida dela. Com certeza. Dudinha, gente, Eduarda, quando ela fez o discipulado, ela tinha 7 anos, não foi, Gi? E 7, né? E na nossa igreja, nós discipulamos crianças alfabetizadas a partir de 8, 9 anos até 12 anos. Isso. Mas ela queria tanto ser discipulada, que nós abrimos a exceção. E ela é uma menina muito para frente, ela conhece um pouco da palavra de Deus. Para vocês terem noção, ela era uma das primeiras que estava lá no discipulado. Era toda segunda-feira, ela estava lá. Janaí, eu tenho dúvida, ela anotava as dúvidas dela. Quando ela não conseguia fazer as atividades, ela me perguntava, Janaí, me explica aí como é essa atividade. Então, era uma menina que ela não deixou de participar, mesmo com a idade dela, de 7 anos. Mas ela tinha esse desejo, essa vontade de buscar o Senhor, de conhecer mais ao Senhor, né? Ela entende que ela precisa fundamentar a fé dela em Cristo. Verdade. E como a mãe dela falou, ela participa do nosso GC, que acontece também todas as quinta-feiras. É uma das primeiras crianças, gente, a participar do GC, a entrar lá no GC. Nós estamos com o GC online, e aí, 20 minutos antes, ela já está ali me cobrando. Cadê o link, Tiana? Eu, pera ainda que eu mando. Então, quer dizer, o discipulado, né, ela já tinha essa visão de conhecer mais Cristo, né, já tinha esse desejo. Então, o discipulado fez com que ela conhecesse, amadurecesse ainda mais o método que nós utilizamos para discipular a criança. Desperta ainda mais um desejo nela de conhecer, de buscar ao Senhor, de conhecer o Espírito Santo. E isso é muito nítido na vida de Eduarda.